Olá, tudo bem, queridos alunos? Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema muito interessante que é o tema de polinômios, né? E nessa aula vamos fazer alguns exercícios sobre polinômios. Inicialmente vamos falar basicamente aí do conceito de monômios, ok? Por que falar do conceito de monômios? Porque monômios são as menores unidades de um polinômio. Os monômios são constituídos de parte literal e de parte numérica. Uma parte literal, que representa uma letra, né? Uma expressão, que pode representar uma incógnita, né? Ou uma variável. E uma parte numérica, que pode representar qualquer número, que seja, no nosso caso aqui, um número real. Um número do tipo 3 vezes x elevado a 4. É importante observar que tanto faz você escrever esse monômio, né? Como na forma 3x à quarta ou x à quarta vezes 3. Então costuma-se, é claro, colocar o número na frente, só para efeito de visualização. Então, o conceito define-se praticamente como polinômio o conjunto de vários monômios, né? Por exemplo, tivemos aí uma equação de segundo grau do tipo x ao quadrado mais 2x mais 3. Isso é uma equação de segundo grau. Quando eu uso o conectivo de igualdade igual a zero, eu tenho uma equação de segundo grau, que no final das contas vai nos dar uma raiz de equação de segundo grau. Mas isso não importa. O que importa para nós é que o conceito aqui mostrado é o conceito de polinômio. Um monômio aqui, um monômio aqui e um monômio aqui. Aí você pergunta, professor, aonde que o 3 é um monômio? Olha, 3 pode ser escrito como 3 vezes x elevado a zero, que é igual a 3 vezes 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Podemos fazer diversas operações com os polinômios, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, inclusive até a divisão. Nós podemos fazer todas essas operações utilizando os polinômios. Na verdade, um polinômio, que é a soma de vários polinômios, é um somatório de vários monômios, no caso, né? Não polinômios, são vários monômios. Alguns polinômios têm nomes especiais. Entre eles, citamos o binômio e o trinômio. Um binômio pode ser formado, no caso, pelo somatório de dois monômios. Não é isso? Vou colocar duas letras aqui, a multiplicação de x, y, para ninguém achar que precisa ser só uma letra só. Por exemplo, um trinômio é uma soma de três monômios. Então, são polinômios aí de casos ou nomes especiais. No caso da soma de vários monômios, ou a soma de um polinômio, é interessante observar que nós temos que fazer algumas operações e somar letras, né, ou partes literais que sejam idênticas com relação às suas potências. Por exemplo, nós temos aqui x à terceira e x à terceira. Logo, x à quarta está isolado sozinho, então x à quarta dá x à quarta. X à terceira mais x à terceira dá 2 vezes x à terceira, porque eu tenho dois valores de x à terceira. 2x mais 2x, eu tenho 2 vezes 2x, ou 2 valores de 2x, que é igual a 4x. E o menos 1, que não tem nenhuma parte numérica aí para relacionar entre eles. Nós temos mais um exemplo de soma. Você pode falar, professor, mas isso não é uma soma, isso é uma subtração. Mas note que a subtração é uma soma, não é isso? Nós estamos somando esse binômio com esse binômio, ok? Porém, esse sinal aqui, ele multiplica todo o nosso binômio. O que acontece é que o nosso sinal aqui multiplica o 3x e o nosso sinal multiplica o 3xy. O que vamos ter então é 2 vezes xy mais 3x ao quadrado e esse sinal que multiplica, menos 3x, ok? Essa multiplicação, mais com menos dá menos, menos 3xy. E agora o que temos é que a única operação que podemos fazer juntos são esses dois valores que tem xy e o resto nós repetimos. Então, o que vamos ter? 2xy menos 3xy. Se eu tenho 2, devo 3. Eu devo xy. Tenho 3x ao quadrado e devo 3x. Então, essa é, na verdade, a subtração entre esses dois monômios. No caso da multiplicação, nós multiplicamos aí cada termo semelhante com cada termo semelhante e o que não for semelhante, nós simplesmente repetimos ele. No caso, aí nós temos 2x, ou x com x.
Deixa eu dar uma arrumada melhor aqui para mostrar para vocês. 3x, 2x com x, ok? Então, o que nós vamos fazer é, na verdade, multiplicar número com número e letra com letra. 3 vezes 2 igual a 6, ok? X vezes x igual a x ao quadrado. Por que x vezes x é igual a x ao quadrado? Porque isso vem da regra da potência. Quando eu tenho, na verdade, o produto entre dois números idênticos, eu simplesmente repito o número e somo os seus expoentes. Nesse caso aqui, esses dois números estão elevados a 1, 1 mais 1 é igual a 2. Olha, o y só aparece uma vez, então o que nós temos é 6 vezes x ao quadrado vezes y. Outra coisa que temos que lembrar no caso da multiplicação é que a multiplicação é distributiva. Nesse caso aí, nós temos 2xy, ok? Deixa eu dar uma arrumada aqui melhor. Nós temos 2xy mais 3y. Esses dois valores estão multiplicando 3x mais 4. Então, no caso dessa operação, o que nós vamos ter que fazer é uma distributiva. 2xy multiplica 3x e multiplica 4. O 3y multiplica x e o 3y multiplica 4. Fazendo essa operação, 2xy multiplica 3, ok? 2xy vezes 3, 2 vezes 3, 6, x vezes x ao quadrado, y, nossa primeira operação. No caso da segunda operação, o 2xy multiplica 4. 2 vezes 4, 8. Note que o sinal ali é o sinal positivo, vamos ter 8xy. No outro caso, o 3y multiplica 3x, que vamos ter 3 vezes 3 é 9, x vezes 1 é x, y vezes x, xy. E o operador aqui também é um sinal positivo, é claro, né? Então, vamos fazer o nosso 3y vezes 4. Número com número, 3 vezes 4, 12y. O que nós temos como resultado é que esse polinômio é essa multiplicação aqui em cima. Outra operação que é possível fazer aí com polinômios é a divisão. Mas nesse caso, nessa aula, nós vamos nos limitar à divisão entre monômios, ok? Por quê? Porque vamos falar do produto entre dois números, né? E o resultado do produto entre dois números. O produto entre dois fatores e o seu resultado. Note que eu tenho produto entre dois binômios, nesse caso, número vou multiplicar por número, o x vou multiplicar pelo x. O y e o p, nesse caso, não tem nenhum valor igual, nós vamos multiplicar pelo número 1 e eles vão se repetir, ok? Então, nós vamos ter 3 vezes 4, 12, x vezes x, né? X vezes x, conserva a base, soma os expoentes, x ao quadrado, y multiplica 1, vai dar y, e no nosso caso, o p multiplica p. Note que eu tenho aí como solução 12x ao quadrado yp. Como na regra da multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz eu escrever 2yx ao quadrado p, ou eu escrever 12px ao quadrado y, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, nós temos uma multiplicação. Note aqui, o que nós temos é esse resultado. Então, vamos ver o que acontece a seguir. O que acontece é que a multiplicação ou a divisão desse número por qualquer um desses dois fatores, ou esse, vai dar o outro fator desses dois produtos. Então, nesse caso, o que nós temos é que o nosso número 12, né, divide o 3, 12 divide por 3 dá 4, o x ao quadrado divide o x, nós conserva a base, nesse caso eu subtraio os expoentes, 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, o y divide o y, ok? Vai dar 1 e o p conserva. Então, o que nós temos? 4xp ou 4px, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Note que aqui nós temos esse resultado. Ora, por que isso acontece? Acontece que a divisão é o inverso da multiplicação e a multiplicação é o inverso da divisão. Aqui nós temos um outro exemplo, que nós temos a divisão de 14x ao cubo vezes y ao quadrado dividido por 7xy. Note que 7 e 14 têm, na verdade, um divisor comum, que é o valor 7. 14 dividido por 7 é igual a 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado
conservamos a base e subtraímos dois expoentes. 3 menos 1 igual a 2. Y ao quadrado dividido por y, conservamos a base e subtraímos os expoentes, que é igual a 1. Note o que nós falamos anteriormente, é que a multiplicação entre esses dois números vai nos dar esse resultado. Por quê? Porque a multiplicação é o inverso da divisão, e a divisão é o inverso da multiplicação. Então, o que você pode fazer, todas as vezes que você faz a divisão entre dois binômios, é você sempre tirar a prova, é multiplicar esses dois números de novo e verificar se vai dar esse número. Para encerrar nosso vídeo, vamos aí fazer um exemplo, né, de aplicação, o cálculo de área. Temos aí, na verdade, uma figura geométrica plana, né, plana chamada de polígono, porque tem todos os lados retos. Esse polígono está dividido em duas partes. Note aqui, nós temos uma figura, né, uma figura geométrica do tipo de um retângulo. Essa figura tem lado igual a 3x e lado igual a 5y. A área de uma figura, nesse caso um retângulo, é a base vezes a sua altura. Okay? Esse HI é chamado de altura porque vem no inglês height. Não se preocupe com as letras não, né? Vamos fazer o processo. Então, se nós temos base vezes altura, nós temos que a área dessa figura rosa, vamos chamar de A1, é igual a 5x vezes 3x. Note o que nós temos aqui é multiplicação de dois monômios. 5 vezes 3, 15. X vezes x, conserva o número e soma os expoentes. Para o caso da primeira área, temos que essa primeira área é igual a 15 vezes x ao quadrado. Para a área 2, o que nós temos é o seguinte, nós temos esse 5, esse y, na verdade, 5y, e esse lado aqui, que não tem valor, mas esse lado é igual a 5x. Bom, esse lado vale 5x, que é igual a esse lado aqui. Então, o que nós temos é que essa figura geométrica aqui, tem área de 5x vezes y. Ora, 5x vezes y é 5xy. Bom, o que é a área dessa figura? É a soma dessas duas áreas, dessa área aqui mais essa área. Então, o que vamos ter é essa área total, 15x ao quadrado, mais 5xy, que representa a soma dessas áreas. Essa é uma das aplicações, né? Uma das aplicações voltado aí, no caso, para o exemplo de polinômios. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Ok? Não foi uma aula muito extensa, uma aula pelo menos só para você visualizar o conteúdo. Numa aula futura, talvez falemos aí mais sobre divisão de polinômio. Até lá, muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. Bye, bye.